Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilhar, né? Fazer do dia, o tema do dia 6, que é hoje, volume 1170, 17 de março de 1914. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas e se torna inseparável dela, torna-se inseparável delas, né, da vontade divina. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver em toda a mim. Quer dizer, eles estavam tão unidos que ele estava nela, né, em toda parte dela. E, e que eu possuía todos os seus membros, ela estava possuindo todos os membros de Deus, né, de Jesus nela. E mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter essas alegrias, me disse. Então, ele estava contente, né, de estar em Luísa por completo, toda ela nele, toda já unida assim, com essa inseparabilidade, né, um com o outro, porque tornou contente, fez com que ele ficou todo contente e veio conversar com ela, porque ela sempre estava, né, em contínua estado de meditação, falando, conversando, né, meditando na presença, no amor, nos atos dele, né, de tudo que ele fez. Então ele estava tão contente e veio conversar, né, com toda a sua alegria. E diz para ela: minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra, do de dentro de Deus, né? Das divinas pessoas. Só para quem faz meu querer está reservado esse privilégio. Então, só quem tem o privilégio de estar dentro, né, de tomar parte ad intra de Deus, das divinas pessoas, só quem está, né, já no querer dele, vivendo, né, inteiramente na vontade dele, no querer dele, tendo já essa união com ele. Então, tem esse privilégio de conhecer Deus por dentro, de estar dentro, né, das suas divinas pessoas. E não só de tomar parte em todas as nossas obras, de extras, senão que essas passa as obras adiantra. Então, a pessoa a quem está a alma que vive no querer divino, tá? Tem posse de Deus, né? A sua de dentro, né? Então, tem posse de Deus. Não só de fora, a extra, fazendo as coisas, conhecendo os atos de Deus de fora, mas de dentro. E ao senão que dessas passa as obras ad intra. Então,
curvar-se a conhecer, a viver, tomar posse do que é interno de Deus, do que está de dentro das divinas pessoas. E essa é a graça, né, o privilégio que Ele dá para essas almas, que a conhece, a ama e vive no querer dEle. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações e de nossos desejos. Então, estando a pessoa, né, a alma, porque me é difícil. Então, para Deus, para Ele, para a vontade divina, é difícil não contentar. Então, Ele vai estar sempre contentando, dando os contentes, né, do querer dele para essa alma, para essa pessoa, né, que está ligada a ele, vivendo no querer dele, já fazendo propriamente só a sua vontade. Porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo dos corações dentro da vontade divina, está no íntimo, né, do coração de Deus e dos desejos dele também e dos afetos, toma posse, né, dos desejos de Deus, dos afetos, dos pensamentos seus e o bater, né, o bater do coração de Deus está tudo nessa alma. E seu respira, né, a sua vida já é o respirar de Deus. E não são, e não, e os nossos respiro e o nosso são um só. Então, respirar de Deus com respirar dessa alma já torna-se um só. É uma respiração só. E assim que são tais e tantos os contentes que nos dá as complacências, a glória, o amor e o amor todo de modo e de natureza infinitos. Então, tudo está um só com Deus, no amor, nas complacências, nas glórias, né? De modo que a natureza, né, do infinito já está nessa alma. É muito lindo e grandioso esse privilégio que é dado aos filhos do querer divino. É um grande demais esse privilégio. É maravilhoso, grandioso. Deus, né? Na alma. Nada, aí, ó, nada ao contrário dos nossos. Então, não, tudo que a alma faz não é contrário aos atos de Deus, né? Tudo está no ato dele, de Deus, que assim como em nosso amor eterno, então tudo é no ato de Deus, como o amor dele é eterno. Está tudo torna-se um só com essa alma que está já vivendo nesse privilégio, né, do querer divino, tendo os privilégios de estar entra, né, dentro do seu querer, da vontade dele. É muito grande, tudo isso é muito grande, é muito lindo, é maravilhoso esses conhecimentos que Deus vai nos dando de entender quem é Ele e o que Ele quer, né, para as almas que vivem a vontade dEle, ó. Dos pensamentos, seu bater, né, as complacências, a glória do amor, até a natureza infinita de Deus, tudo torna-se conhecido para essa alma. Nada ao contrário dos nossos, nada é ao contrário da vontade dele, da natureza infinita dele. Tudo está na natureza dele. Que é assim como em nosso amor eterno, como é o amor eterno dele, está tudo unido num só. Ó, um rapta o outro e um forma o contente do outro. Então, um se contenta, um com o outro se contentam, tornam-se um com o outro um só, um raptando um ao outro, né? Se contentando um com o outro, se contenta, se alegra, tanto que não podendo muitas vezes conter este amor e esses contentes, saímos em obras de extra. Então, tanto é a união um com o outro, né, que não se contentando com o tamanho amor que tem, que torna tão grande,
que é preciso que saiam, né? Que eles saiam a fazer obras extras de fora, né? Por fora, ao redor dessa alma, e vai ganhando mais alma, mais pessoas, né? Mais seres humanos para esse conhecimento dessa verdade grandiosa que Ele tem para cada um de nós, do seu amor. Assim ficamos arrebatados, felicitados por esta alma que faz nosso querer. Eles se tornam Deus, a Santíssima Trindade, se contenta tanto, se felicita tanto com essa alma que faz o querer dele, né? Que ele arrebata todos nele para com ele, tornam-se arrebatados um no outro, unidos. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Então, ele não vai deixar descontente essa pessoa, ele não vai deixar desamparado essa alma que está sempre no querer dele. É muito grande, maravilhoso. E ele diz, né? Como não amar? Como não amar? E ele diz, como não amar? Como nos amamos e a nós mesmos, então ele vai amar, como deixar de amar essa alma que está na vontade dele, como ele ama a si mesmo, ele vai amar com esse amor eterno que ele tem a si mesmo, a eles mesmos, né, as três divinas pessoas, com esse amor grandioso, não como amamos as demais criaturas, a quem nos ama com nosso amor. Então ele ama as almas, as pessoas que estão no querer dele, muito mais do que essas que não estão no querer dele. Ele vai amar muito mais, né? E vai socorrer, ele dar o socorro, vai amenizar as tragédias no lugar que essas almas moram, que essas pessoas moram. Terão sua graça, né? E sempre ali ao redor deles, porque como ele diz, vai fazer as obras fora, né, ao seu redor, vai fazendo, vai arrebatando e felicitando também aqueles que estão fora, tudo ao redor, naquele lugar em que essa alma mora, que essa pessoa mora, vai ser também guardado, protegido, né, com o seu amor, com o seu querer. Como não contentar essa alma, né? Nós, como amamos as demais criaturas, então ele não ama as outras criaturas como ele ama essa alma que faz a vontade dele. A quem nos ama com nosso amor, ele ama muito mais essa alma, porque essa alma ama ele com o amor dele. Então ele ama mais ainda, né? Porque ela está dando glória para ele, ela está contentando Deus, está contentando a santíssima vontade, o querer dele. Então ele ama muito mais, porque está amando com o amor próprio dele, sem nenhuma mancha nessa alma, né? E com esta alma não há véus de segredos entre nós e ela, não há nosso e teu, mas tudo é em comum. E como esta alma não com ele, então entre Deus e esta alma não existe nenhum véu, nenhum segredo de impedimento, que não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma rachadura, está tudo ligado um no outro, né? Então nada que é, tudo que é da vontade divina é dessa alma também, ó. Não há nosso e teu, então tudo é de um só. Mas tudo é em comum, tudo vai estar em comum, um com o outro, todos os bens, um pertence do outro, já é dado, né? E o que nós somos por natureza, implacável, santo e certo em tudo, está em comum com esta alma, né? O que a divina vontade é, né? Por natureza, né? Implacável, que é o ser santo, a santidade, né? Porque aquilo que a vontade divina é por natureza, vai estar na alma por graça, dada essa alma. É muito grande. A alma a fazemos por graça, tá vendo? Na alma ele faz por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós.
para que não tenha nenhuma diferença, nenhuma mancha, né, entre a alma e a vontade divina, e o querer divino. E o fiat não tenha nenhuma disparidade, nenhuma indiferença, nenhum desamor. Tudo está no mesmo amor, por graça de Deus. Não porque merece, né, mas porque Deus está nela fazendo a sua morada. Porque nós não merecemos nada, nós somos um nada, né? Mas Ele, com a sua grandeza, com a sua bondade, com o seu amor, quis e quer, né, fazer dessa alma sua morada, mas é preciso que Ele faça esse preparo na alma, limpando ela, fazendo nova, né? Tornando-a, por graça, vivendo nessa verdade, né, do seu amor, por graça, vivendo a bondade dele, né? A vontade dele na alma, trazendo para essa alma. E assim como nós, não podendo conter nosso amor, saímos em obras ad extra. Então, por isso, com ele não poder ficar parado, porque ele, com a sua bondade, não fica parado, ele quer amar mais ainda, encontrar mais pessoas para amar, mais almas. Então, nós não podendo conter nosso amor, então ele não pode conter, porque cada dia tem mais amor, mais amor. Saímos em obras ad extra, então sai vai mais fora, por fora ainda, em busca de almas, né? Levando o seu amor para resgatar, trazendo por graça, né? Fazendo conhecido nessa alma essa graça, né? Do amor dele grande, né? É muito grande. Ele sai, então, aonde existe uma alma que já está no querer dele, ele vai resgatando mais almas por fora, vai atingindo, vai tocando essas almas. Assim, não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, atiramos de nós e assinalamos ante os povos como nossa favorita. Tá vendo aí? Também, então, aí ele, ó, não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, porque há o amor nessa pessoa e ela vai se colocar à disposição da vontade divina, né? E sai, né? E atiramos de nós e assinala essas pessoas, né? Assinala o povo como, como nosso favorito. Então, vai assinalando mais pessoas, mais almas, como seus favoritos. Vai que ele busca nessas almas e faz a obra nova nelas, e elas tornam favorito, né, deles, da vontade divina. E ele vai assinalando, resgatando a de extra, né, por fora, vai fazendo, vai trazendo para o seu cerco, né, da vontade divina. Nossa amada, os povos como nosso favorito, nossa amada, e que só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra, e não só por amor a elas conservamos a terra. Logo a essas almas encerramos dentro de nós para gozá-la, porque assim como as divinas pessoas, somos inseparáveis. Então, aqui, né, que ele diz, atiramos de nós e assinalamos ante os povos como nossa favorita, nossa amada. Ele as vai assinalando as pessoas, e não só por ela, e pelas almas semelhantes, fazemos descer os bens sobre a terra, não só por essas pessoas que está fazendo a vontade divina, que está vivendo a vontade divina na sua região ali, e não só sobre elas faz descer os bens sobre a terra, não só sobre, mas toda a região em que ela mora receberá esse bem que vem da vontade divina. Aí, ó, que vai fazendo assinalando as pessoas, então, sobre esse lugar. Vai recebendo as graças, os bens sobre esse lugar. E que só por amor a elas conservamos a terra. Então, por amor a essas almas que estão na vontade divina, ele vai conservando a terra.
Ele vai conservando aquele lugar. E essa alma encerramos dentro de nós, porque ele encerra essas almas dentro dele para gozá-lo, porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, então ele é inseparável dessas almas que está vivendo o seu querer divino. Então, se ele está vivendo nessas almas, ao redor delas, todos tornam-se, recebe os bens que ele derrama sobre esta alma. Também vai derramando os bens sobre esse lugar, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Porque ele com essa alma é inseparável. Assim se torna inseparável, tá vendo? Quem faz nosso querer. Quem está no querer divino e torna é essa pessoa inseparável do querer divino, do querer de Deus, da vontade divina da Santíssima Trindade. Como as divinas pessoas, como são inseparáveis, então a alma com o querer divino, que está no querer divino, também se torna uma só com as três divinas pessoas, tornam um só. Então, e ao redor dessas pessoas, dessas criaturas, dessas almas, em que está vivendo o querer divino, torna também ao redor delas, dessa terra, né, esse lugar, torna-se abençoado também. Os bens descem sobre esse lugar. Igual a Aline estava falando, que talvez é porque lá no sul está acontecendo todas essas calamidades, é porque lá também, lá não tem nenhuma pessoa vivendo a vontade divina, que está, né, na vontade divina. Por isso as calamidades estão muito grandes lá. É por isso que é preciso espalhar, né, mais pessoas em todos os lugares da terra, né, no Brasil, para que seja amenizado todos os flagelos, porque Ele promete para nós. E eu creio, adoro, espero nele e amo-vos, porque tudo será feito como Ele fala, né? É grande, muito grande. Deus é grande, Deus é Pai, e Ele é muito amor. Ele nos ama com esse amor eterno, nos unindo um com Ele. É preciso deixarmos, né, sermos amados e sermos a sua morada. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém? Fiat. Eu não sou nada. Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá. A gente vai continuar as nossas meditações dos temas diários. Que é Livro do Céu, volume 11, capítulo 70, 17 de março de 1914. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas e se torna parte delas. Parágrafo 1. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver toda em mim, e que eu possuía todos os seus membros, e mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter esta alegria, me disse:
Então aqui, né, a gente vê que quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra, ou seja, dentro das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, algo muito sério e grande, porque você vai entender os segredos mais íntimos de Deus. A maioria das pessoas, eu pelo menos eu tenho esse contato, né, com o pessoal da igreja através do grupo jovem. Então, eles ficam muito com Frei Gilson e pessoas assim. E eles não conhecem muitas coisas de Deus, entende? E geralmente eles falam assim: você não tá entendendo agora, mas depois você vai entender depois, tá entendendo? Tem aquela disparidade, né, de que os teus pensamentos são, meus pensamentos são maiores que os teus, assim como o céu está acima da terra, né? Justamente isso, porque a pessoa, né, quando é servo, ela não foi dada essa graça de viver com a divina vontade, entende? Assim, eu não sei se eu estou falando direito, mas a pessoa vive ainda com a sua inteligência humana, com o seu racional humano e com as suas emoções humanas. Isso é muito prejudicial, porque é como se fosse, digamos, que você tem uma planta e ela precisa da luz do sol para fazer a fotossíntese, mas ela está suja de lama. Então, a luz do sol entra na planta, entra, mas ela só entra na folha da planta, né? Mas ela só entra naquelas partes que estão limpas de lama. Nas outras partes que estão lama, a luz do sol penetra, mas ela não consegue ter contato com tipo, com a superfície da folha, né? Para poder fazer a fotossíntese, entende? Então ela só faz nas brechas que não tem lama na folha da planta, entende? É mais ou menos isso também. Quando a pessoa está com seu querer humano, ele simplesmente trava a luz de Deus, entende? Fica como se fosse tipo um obstáculo, fica velado, entende? E a pessoa não consegue ter entendimento, ela ainda continua com seu racional humano e com a sua inteligência, com as suas emoções humanas. Aí quando acontece uma situação dessa, ela tem uma cruz muito grande que é tipo assim, de humilhar a sua inteligência mesmo, tipo, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo entender, mas pela grandeza de Deus eu vou e me renuncio. Isso também faz parte de uma purificação, entende? Você renunciar, né, o seu racional humano, de você querer ficar pensando consigo mesmo, né, querendo arranjar uma solução por si mesmo, você se renunciar e esperar em Deus. Isso faz parte do nosso processo de purificação também, entende? De você ter essa cabeça vazia, tá entendendo? Isso faz parte também, porque só assim, você tendo uma cabeça vazia, que Deus pode te preencher, para você fazer parte, né? Ser, tipo assim, animado pela vontade de Deus, e assim você vai estar apto a fazer parte do amor ad intra, porque você não vai ser uma inteligência, né? Uma emoção, uma vontade e uma memória estranha à memória de Deus, entende? A inteligência é a memória e a vontade de Deus, entende? Vai ser algo que tem a mesma natureza, a mesma essência, que é a divina vontade, entende? Então, o que eu entendi é que, por exemplo, o que eu tenho vivenciado, na verdade, quando vem maus pensamentos ou pensamentos assim, não são pensamentos de racionalismo na minha mente, que eu sei que é esse monstrinho da vontade humana, né? Eu agora tenho feito esse exercício de ignorá-los completamente, para eles não fazerem raízes na minha inteligência. Porque se eu tenho um pensamento de racionalismo e eu deixo esse pensamento fazer raízes, né, criar uma raiz, criar uma sementinha na minha inteligência, eu vou estar contemplando e dando corda para esse pensamento de racionalismo. E aí ele já está fazendo a minha vontade humana, entende? Então quando eu tento manter minha cabeça assim, vem os pensamentos, eu tento tipo ignorá-los, tá entendendo? Solenemente. Por mais que muitos pensamentos eles invocam o racionalismo humano e tentam fazer que você entre com desespero, entende? Pensamentos assim de racionalismo, entende? Como por exemplo, todo mundo sabe, né, que está acontecendo esses flagelos lá no Rio Grande do Sul. E que acontece muito provavelmente também devido às queimadas na Amazônia e tal, que tem essa reflexão também, né, esse desequilíbrio na ordem da criação.
Mas enfim, aí você fica tipo assim, preocupado com as pessoas, pelas reportagens que elas dão, os dramas que elas dão, né, e tal. E você começa a ter pensamentos de dúvidas, pensamentos assim, bem negativos em relação a esse respeito. Só que aí você vai e não deixa esses pensamentos criarem raízes em você. Você fica ignorando eles, sabendo que você é responsável, tem consciência da sua realidade, entende? E aí você ignora, né, em relação assim, você ignora, tipo assim, a, tipo, qualquer pensamento assim, nossa, de preocupação, assim, preocupação com eles e tal, nesse sentido, a ponto de que você quer achar culpados ou algo do tipo, fica desesperado para poder ajudá-los. Não é essa a pegada, tá entendendo? Você sabe que todo mundo está nas mãos de Deus, aquilo foi vontade de Deus, né? E cada um segue seu destino. Você fica com consciência aqui na sua realidade, entende? Então você começa a ir morrendo, até mesmo, né, se apagando, até mesmo para os seus próprios conceitos de moralidade, ou então de preferências do que você acha que é certo e que é errado, entende? Para ficar só para Deus. É um processo tipo de você começar a ignorar a si mesmo. É uma graça que é dada, mas você tem que corresponder com ela. Quando vem esses pensamentos, você ignora eles, tá entendendo? É uma graça muito grande de saber ignorar esses pensamentos, porque muitos deles são pensamentos que vão, né, invocar ou então te induzir a ter pensamentos de desespero, como esses das enchentes lá no Rio Grande do Sul, entende? E você não pode deixar esses pensamentos fazerem moradas dentro da sua mente, você precisa ignorá-los, entende? Muitas vezes você ignora, porque você quer ser morada de Deus, como vai ser descrito ao longo do trecho, né? Como no parágrafo 1, olha, continuando bem habitar o estado, ou seja, a minha vida, né? A vida que Deus deu para Luísa, né? Meu amável Jesus continua fazendo-se ver toda em mim, dentro de mim. E aqui, dentro de mim, começa na alma, né? Que é a nossa alma, a gente sabe que é processado pela nossa mente e que eu possuía todos seus membros, e mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter essa alegria, Jesus me disse. Porque o que acontece? Teve uma vez, há um certo tempo, que eu vi sim um documentário, né, sobre narcóticos anônimos. Claro que narcóticos anônimos aqui não é só sobre as pessoas que são viciadas em álcool, mas assim, pessoas que são viciadas até naquelas drogas sintéticas, entende? De pozinho, coisa do tipo. E o que acontece? Quando a pessoa consome muito essas drogas, parte delas ficam na nossa coluna vertebral, né? Essa coluna que a gente tem. O pozinho mesmo, entende? E fica preso entre os ossos da coluna, pelo que eu vi no documentário. Aí a pessoa quer ser limpa, né? Ela procura esses grupos tipo Alcoólicos Anônimos e coisa do tipo, onde a pessoa vai sim passar por crises de abstinência, mas ela tem que ignorar, né, os maus pensamentos que vêm de que ela não vai sobreviver sem a droga, tá entendendo? Ela tem que começar a ter essa força de vontade. A gente sabe que é Jesus obrando, né, ocultamente na alma dessa pessoa, tá entendendo? Dando essa força que vem de Deus, não vem do ser humano. Porque se fosse no natural, a pessoa ia morrer, porque ela já ficou viciada naquela substância química, entorpecente, entende? O corpo dela mesmo. Então é algo que é a alma que está desintoxicando o corpo. Logo, ela precisa ter uma força de vontade muito grande. Essa força de vontade é dada por graça, né? É vivida em Deus dentro da pessoa. Mesmo ela não tendo esse conhecimento assim, conscientemente, entende? Então, com o passar do tempo, ela fica, como é que eu posso dizer, já purificada. Ela já tem, tipo assim, uma grande força de vontade, uma resistência contra o vício dela, você me entende? Só que de vez em quando, você lembra aquele pozinho que a gente falou que fica preso na coluna da pessoa, nos ossinhos? De vez em quando, né? Ele pode se dissolver e entrar na coluna, na corrente sanguínea, né? Tá entendendo? Segundo eu vi no comentário. E às vezes a pessoa tem, do nada, assim, a pessoa tá fazendo uma atividade física ou algo do tipo, e do nada a pessoa tem as alucinações lá das drogas, tá entendendo? Do pozinho e tal.
do nada por causa disso, porque ele estava preso entre os ossos, se dissolveu, agora está no corpo, né, na corrente sanguínea. A mesma coisa que o nosso processo de purificação. Muitas vezes, pelo que eu tenho vivenciado, né, a gente tem muitas vezes pensamentos assim do nada, ruins de desconfiança, ou então de pensamentos que vão invocar sentimentos ruins para nossa mente processar, como desespero, ou então questionamentos, dúvidas ou algo do tipo. E muitas vezes a gente tem que calar o nosso eu e renunciar mesmo, tá entendendo? Ignorando isso. Essa graça de ignorar esses pensamentos, eu não vou mentir, isso é graça de Deus, entende? Porque você está ignorando a sua própria vontade humana, tá entendendo? E a sua própria vontade humana, ela quer te escandalizar, para que você, escandalizado com esses pensamentos, abra as brechas, né? Abra a casa da sua mente para que aquele pensamento possa se radicar, fazer raízes, se instalar dentro de você, se hospedar de hóspede, né? Dentro da sua mente, entende? Isso não pode acontecer. Então, por isso que você começa a morrer muito para si mesmo, nesse sentido de se apagar. Não é morrer no sentido de que você fica lutando contra os seus maus pensamentos, assim, tentando refutá-los, renunciá-los, brigando com eles. Tá entendendo? Tem um trecho no Livro do Céu, na Purificação da Luísa, volume 1, que ela realmente ela bate boca com os demônios, assim, tá entendendo? Mas eu acho que isso é em um primeiro momento. Depois tem outro trecho que vê um demônio fazendo coisas assim para distrair, né? Ou então escandalizar a Luísa, ela ignora solenemente, porque ela tá mais madura na fé e ela só tá mais querendo Jesus. Acho que é no volume 14 ou 13, por aí assim. Então tem sim essa evolução de mentalidade, de você ignorar qualquer realidade que não seja a vontade querida de Deus, ignorar mesmo, não fazer aquilo entrar na sua consciência, na sua inteligência, né, na sua mente, para aquilo, tipo, aquele mau pensamento, né, ficar ocupando a sua mente. Você deixa a sua mente ser ocupada só pelos pensamentos de Deus. Assim, Jesus vai comendo a sua mente nesse sentido, como se fosse uma Eucaristia mesmo. E aí acontece o que aconteceu no parágrafo 1 aqui, né? Que Jesus dentro em mim, nos meus pensamentos, né? Na minha mente, como a gente viu, o reino da divina vontade começa no interior, ou seja, nos pensamentos da criatura, né? E eu tô vendo também na minha Escassidade de Deus, né? No tomo 1, ou volume 1, no final do capítulo 3 ou 4, eu acho, que realmente as coisas começaram pela inteligência e depois veio pela vontade. Tudo é um ato único, como a mística fala, né? Mas a Maria de Jesus Torres, eu acho o nome dela, mas ela vai desmontando assim, numa linguagem que a gente consegue entender. Então ela fala que no começo Deus pensou tudo pela inteligência e depois projetou, né, como se fosse uma visão mística, tudo que aconteceria de toda a realidade criada, entende? E tipo assim, então veio pela inteligência, depois algo assim pela vontade. Então tem que falar, Deus viu que era bom e se satisfez, né? Algo nesse sentido. Então eu tô falando isso para poder, né? Tipo, ressaltar, né? Essa purificação da inteligência, tá entendendo? Muitas vezes a nossa vontade humana vai querer, tipo assim, escandalizar a nossa inteligência, os nossos sentimentos para poder fazer um pensamento de vida de vontade humana. A gente tem que ignorar. Então aconteceu isso, né? Que Jesus estava dentro dela e a Luísa possuía todos os seus membros, ou seja, seu corpo físico, né? Suas mãos, seus pés e tal. Então o que que significa? Que você vai ser com Deus dentro de você, né? Após esse processo de purificação, você vai ser um outro Jesus obrante aqui na terra, obrante falante, né? Agindo aqui na terra, porque a Luísa possui todos os seus membros. Você vai continuar a vida de Jesus dentro da configuração de vida que Deus mesmo te colocou. Entende o que eu estou te dizendo? E aqui Jesus mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter esta alegria, me disse, parágrafo 2: Minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações ad infra das divinas pessoas. Só para quem faz meu querer está reservado esse privilégio, não só de tomar parte em todas as nossas obras ad extra,
Como nos giros da alma que a gente viu, né? Onde a Luísa, tipo, agradece, tá refazendo pelos atos da criação, né? Que eram referentes ao ser humano, né? Senão que destas passa para as nossas obras ad intra. Eis porque é difícil não contentar a quem vive em meu querer. E a gente vê isso só dando uma pausa aqui, né? No próprio livro do céu, né? Que a Luísa muitas vezes escreve, né? Sobre refazendo, né, nos giros da alma, agradecendo por tudo que foi criado, não só na Terra, como até mesmo no espaço sideral, né? As estrelas, o Sol, os diversos sóis que existem, né? As luas e tal. Porque o Adão foi incumbido pela justiça de Deus de ser esse zelador, rei da criação. Mas ele caiu e a Luísa assumiu, né, os atos dele de onde ele parou. Só que ao longo do tempo a gente vê também uma evolução, né? Um engrandecimento espiritual da Luísa, um amadurecimento dela, que ela começa a ofertar às pessoas, e as pessoas têm mente, né? Inteligência, memória e vontade. Então eu estou vendo que a partir disso a pessoa começa, a Luísa começa a fazer parte mais das obras ad intra, no sentido que é os pensamentos de Deus que quer se fazer morada dentro dos pensamentos das pessoas, entende? Então por isso que ela começa a ofertar os seres humanos, para que eles vivam na vontade de Deus, nessa vida interior com a Santíssima Trindade, entende? Então não só de tomar parte em todas as nossas obras ad extra, senão que dessas obras ad extra passa para as obras ad intra. Eis porque é difícil não contentar a quem vive do meu querer. Porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo dos nossos corações, dos nossos desejos, dos nossos afetos, dos nossos pensamentos. Seu bater, seu respiro e o nosso são apenas um só. Assim que são tais e tantos os contentes que nos dá, as complacências, a glória, o amor, todos de modo e de natureza infinitos, nada contrário dos nossos, que assim como nosso amor eterno, um rapta o outro, e um forma contente do outro, tanto que podemos muitas vezes conter este amor e estes contentes, desculpa, eu li errado, tanto que não podendo conter muitas vezes este amor e estes contentes, saímos em obras ad extra. Assim ficamos arrebatados e felicitados, porque esta alma é o que faz o nosso querer. Então, pegando isso que Jesus está ensinando, e a gente vê em outros livros, como a Mística Cidade de Deus, né? Como a gente citou, a gente vê que a alma que vive na divina vontade, ela está sendo convidada a fazer parte da Santíssima Trindade, não por, assim, por mérito, nada, por essência, mas por graça, porque é Deus que faz isso tudo, como a gente falou. Esse processo de purificação da sua inteligência, né, da sua mente, que a gente sabe que, assim, a nossa mente, a nossa inteligência é o estômago, o nosso cérebro, né? É o estômago da alma. Por exemplo, você vai levantar para comer café da manhã. Aí é um sanduíche, assim, um pão, né, com manteiga e tal, e um suco, uma água, um leite, algo do tipo. Quando aquele alimento entrar dentro do seu corpo, ele não vai ter mais essa forma física, ele vai ser digerido e aí ele vai virar nutrientes dentro da sua corrente sanguínea, dentro do seu sangue, entende? Então, a mesma coisa. A nossa mente, a nossa inteligência é esse estômago, né, esse intestino para a nossa alma, entende? E aí, como a gente falou. Então, da mesma forma que a gente precisa só processar, ficar só preocupado, só dedicado a processar os pensamentos divinos e se fechar para tudo que é nosso e do mundo, entende? Porque, tipo assim, quando eu estava vendo as notícias dos enchentes do Rio Grande do Sul, você vê sim que as pessoas que foram entrevistadas conseguiram se salvar, né? Graças a Deus, mas você vê muita, assim, tristeza, muito sentimentos humanos ruins, tá entendendo? E aquilo, de uma certa forma, maneira te impacta, tá entendendo? Então, por isso que eu falei que você fica fechado, né? Até para coisas assim, até para o seu próprio senso de moralidade, você fica meio frio nesse respeito, a respeito disso, entende? Porque se você tá vendo as pessoas chorando lá, né? As pessoas tristes mesmo, né? Meio que desoladas, desesperadas, né? Em alguns depoimentos,
e você deixa aquele falta de aquele desânimo, né? Toda essa energia, eu não sei me explicar direito, mas toda essa energia negativa, né? Fazer parte ser processada pela sua inteligência. Aí a vontade humana já viu, né? Ela começa a bombardear sua mente de pensamentos ruins, questionamentos e coisas do tipo. Então por isso que você se torna frio, até mesmo em relação a esse, tipo, sofrimento, né, do outro nesse sentido, entende? Aí você não se torna frio no sentido que você é uma pessoa psicopata ou algo do tipo. Você confia que todos estão sendo guiados por Deus, né? Só que você, tá entendendo? Simplesmente não deixa essas preocupações entrarem na sua mente. Você sabe que você não é Deus e que você é responsável, né, por aquilo que Deus te deu. Você é testado na realidade que Deus te deu, né? E que é a sua realidade do seu estado de vida, entende? Então, por isso que você tenta manter sua cabeça vazia sem levar o fardo das emoções humanas dos outros, assim, nesse sentido. Porque se eu tô vendo uma pessoa na televisão chorando, triste e tal, e eu fico triste junto com ela, eu tô meio que vivendo o sentimento dela também. E aí eu não tô vivendo o sentimento que Jesus quer que eu viva, entende? Pode ser que aconteça isso, entende? No sentido, pode ser que aconteça isso, tá entendendo? Então, muitas vezes que eu tô querendo falar, não sei se tá confundindo ou não, é que você morre até pro seu senso do que é certo, o que é errado, pro seu senso de moralidade, entende? Humana, tá entendendo? Você morre pro seu eu também, você fica só livre, na verdade, né? Para os pensamentos que Deus vai infundir em você, entende? E muitas vezes são através das circunstâncias, entende? Então é isso que eu tenho entendido. E vivendo assim, você vai ter uma mente toda povoada de pensamentos divinos, né? E vai acontecer isso que Jesus está falando. Deus vai conseguir cada vez mais se revelar em você, porque ele vai ver que é um terreno amigável, não é mais um terreno hostil da vontade humana, entende? Que vai pegar as bênçãos de Deus e virá-las de ponta cabeça para seu uso próprio, vai roubar de Deus, tá entendendo? Não é uma pessoa que vai concordar com tudo que Deus faz, porque eles têm a mesma vontade, as mesmas emoções e, consequentemente, a mesma inteligência. E claro que Deus tem uma inteligência criada, mas você vai ter uma inteligência que vai só processar a mesma vontade, as mesmas emoções divinas, entende? Então, por isso que por essa justiça também, né, você faz parte do ad intra. E, claro, vai ter amor ad extra, porque assim você, amando a Deus sobre todas as coisas, que é isso que Jesus está falando aqui para a Luísa, né? Você vai amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, você vai querer que as outras pessoas também façam esse processo. Aí vem as obras ad extra, né? Tá entendendo? Que são as pessoas que vão viver dos efeitos da divina vontade. Porque quando você formar os seres humanos desta maneira, vai ser livre como assim, posso te dizer, de qualquer contaminação espiritual da sua vontade humana, de qualquer encantamento, né, da sua vontade humana, no sentido que você não vai estar mais amando o outro por interesses humanos, tá entendendo? Ainda que sejam interesses assim de você querer ser santo, querer ser virtuoso, que o outro seja virtuoso, né? Então chega no momento onde você nem deseja, tipo assim, que tal pessoa se converta e tal, veja um filme religioso. Não, você deixa tudo nas mãos de Deus, tá entendendo? É um processo muito assim, radical de transformação, tá entendendo? E aqui, como Jesus está falando, né? Eis porque é tão difícil, né? Não contentar a quem vive do meu querer, porque estando a alma em minha vontade, ela está no íntimo dos nossos corações, dos nossos desejos, dos nossos afetos e dos nossos pensamentos. Se eu bater, aí aqui ó, vem essa parte espiritual primeiro, né? Que a gente falou dos nossos corações. Obviamente que coração aqui não é um músculo, né? É a sua alma, né? Dos nossos desejos, dos nossos afetos, dos nossos pensamentos. Isso aqui, desejos, afetos, né? São as emoções, a vontade, os pensamentos, a inteligência que processa, né? Como se fosse um computador mesmo, né? Quando você abre lá o Windows, o processador está processando o programa Windows. E aqui, né?
seu cérebro, a sua mente está processando esses desejos e esses afetos, essas emoções e vontades que vão ser alimentadas nos nossos corações, ou seja, na nossa alma, entende? Então, essa primeira parte é espiritual, né? Os nossos corações, os nossos desejos, os nossos afetos, os nossos pensamentos. Que vem a parte do corpo, né? Bater, seu respiro e os nossos atos são um só. É justamente aquilo, né? Jesus vivendo dentro de você e você tendo posse, né? Dos membros de Jesus, entendeu? Da humanidade de Deus, entende? E nós são um só. Assim que são tais e tantos os contentes que nos dá a criatura, né, que vive na divina vontade, as complacências, a glória, o amor, todos de modos e de natureza infinitos. Que como a gente já estudou, né, aqui essa parte infinita tem que estudar o ato único, né, como a gente viu, né? Se você rezou, por exemplo, ontem foi domingo, foi dia de Santa Missa, e você queria estar com seus desejos e com seus afetos na Santa Missa domingo, você não estava lá obrigado por preceito, né? Então, eternamente você está vivenciando aquela Santa Missa, entende? Então, tem que, essa parte aqui, né? Esses atos infinitos, nada contrário dos nossos, que assim como o nosso amor eterno, um rapta o outro, de uma forma contente do outro, tanto que não podemos muitas vezes conter este amor e esses contentes e saímos em obras ad extra. Assim ficamos arrebatados e felicitados, porque essa alma faz o nosso querer. Porque é justamente isso, né? As obras ad extra é um transbordo de Deus, né? Que Deus é completo em si mesmo. E é um transbordo de Deus. Um bom exemplo disso é a própria Nossa Senhora. A gente está no mês de maio, né? Que é uma criatura que viveu 100% para Deus, entende? Desde a sua concepção. E a Luísa também, que está fazendo esse processo assim como nós, né? Portanto, não deixar, portanto, como não deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar como nos amamos a nós mesmos, não como amamos as demais criaturas, a quem nos ama com o nosso amor? Ou seja, aqui o amor está maiúsculo, né? A quem nos ama com o nosso mesmo espírito, com a nossa mesma natureza, com o Espírito Santo, entende? Com esta alma não há véus de segredo entre nós e ela. Não há nosso e teu, mas tudo é em comum. E nós somos o que nós somos por natureza, impecáveis, santos, etc. A alma fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. Então aqui Jesus está dizendo bem claro que a alma fazemos por graça. Então, esse processo que a gente falou, né, de como é você morrer para si mesmo, ignorar a si mesmo, é um processo que é uma graça que Deus traz, tá entendendo? Aí, né, depois de um tempo de você passando por testes, tentando sobreviver a esses maus pensamentos por si mesmo, renunciar, aprender, na verdade, deles, né, é dada essa graça para você ter mais autoridade, né, para renunciar e ignorar esses maus pensamentos, entende? Então as coisas acontecem por graça, o entendimento, né, o discernimento é dado por graça. Só que você tem que ter essa boa vontade de corresponder, né? Então muitas vezes você pode passar por testes onde você está sem entendimento nenhum. Então você faz as coisas só com a justa intenção, do jeito como dá para fazer, da sua melhor intenção. Tá entendendo? E que Deus vai estar vendo. Se você tem intenção de querer, né, viver na divina vontade, de ser zeloso pela divina vontade, dentro do que você já aprendeu até então. Entende o que eu estou dizendo? Do que você já vivenciou. É a intenção que Deus vê, entende? Aí você passando no teste, você ganha uma graça para poder se consumar mais ainda em Deus. Como nesse exemplo que eu falei dos maus pensamentos, né? Quando vem um pensamento desse escandalizante, que escandaliza, né, sua mente e tal, vem pelo tempo de vida que você já viveu na divina vontade, não apenas de meditação, né, mas também de atos, como a gente falou, né, que a Luísa agora está com os braços e pernas de Jesus. Então, você ter uma obediência a uma ordem, a uma rotina é muito importante, entende? Você não saber fazer coisas desesperadas ou então sacrifícios desnecessários que não são da vontade de Deus. Tá entendendo? Então, eu acho isso, tipo assim, eu acho que a gente vê que isso é muito também, ajuda bastante esse processo de você ter uma mente boa em Deus, entende?
é você viver a obediência também, porque muitas vezes a gente não vai saber discernir nesse começo, nesse processo de purificação, e tem uma obediência, uma rotina, entende? Então você faz as coisas de maneira ordenada, por exemplo, você está no seu trabalho, você sai às 4 horas, né? Você não pensa mais nas coisas que aconteceu naquele lugar. Você está com a mente livre para que Jesus vivencie outros atos dentro da sua mente, né? Ainda que seja encarar o trânsito para voltar para casa, entende o que eu estou te dizendo? Então é mais ou menos isso assim mesmo que a gente vai vendo. E esse ato, por exemplo, você sair do seu trabalho, né? E é algo muito importante, assim, né? Que é muito, tipo assim, relevante, né? E você sai e você está voltando para casa, e você está enfrentando um trânsito. A maioria das pessoas ficam, né, ficam no trânsito de maneira automática, né, de maneira passiva, e ficam com a mente pensando lá no trabalho, lá no serviço, entende? Então elas estão com seus corpos indo voltando para casa, mas a sua mente ainda está desordenada, porque ela está numa realidade que dentro da ordem, né, no nosso tempo assim limitado, na nossa realidade criada, né? Já era para ter terminado, já bateu o ponto, ela já saiu do prédio, do lugar, tá entendendo? A pessoa tá voltando para casa, não é mais para pensar nisso. Só que a maioria das pessoas normais, assim, né, do mundo, né, continuam pensando no trabalho, tá entendendo? Agora, quando você vai vivendo esse processo aqui na divina vontade, né, você ainda vai continuar com seus pensamentos humanos de querer ficar preocupado em relação às coisas do trabalho. Isso faz parte do instinto de sobrevivência humano, né? Mas aos poucos você precisa resistir, né, dentro desse conhecimento e se renunciando, tá entendendo? E com o passar do tempo, como Jesus vendo, né, essa que não deixa de ser um processo de humilhação, né? Porque você está sendo humilhado, assim, lutando, né, contra a sua própria vontade, desejos humanos, entende? É um peso meio grande, tá entendendo? Assim, é algo difícil você ver a sua vontade humana como ela é, né? Como a gente viu durante toda a vida do ser humano pecador, a vontade humana parece ser seu melhor amigo. Só que do nada você descobre que você está dormindo, né? Com um monstro que está te engordando para te levar para um caminho de perdição, para um caminho de sombras, né? É que nem aquele filme, né? Dormindo com o inimigo. É aí que acontece. Aí você fica, né, tipo assim, vendo quem é a sua vontade humana, tá entendendo? E isso é algo muito difícil, né? No começo, no começo de conversão, tudo é flores, porque Jesus mesmo fala que coloca, né, as misérias, a vontade humana do ser humano de lado, ele cobre, né, com seus méritos a vontade humana para ficar só a inteligência contemplando Jesus. Só que depois vem os testes, que é o que é a forma, né, de você formar Deus dentro de você. Então você resiste, né, a esses pensamentos de preocupação por um tempo. Com o passar do tempo, né, com você vivendo assim, né, e Jesus vai dando a graça de você poder ter mais autoridade para renunciar a esses pensamentos, entende? Porque você vai se amadurecendo mais, você vai tendo mais sabedoria, entende? E assim, quando vem esses pensamentos de novo de preocupação, eles podem até vir na sua mente, mas não vão fazer raízes dentro dos seus pensamentos, entende? Você começa a ignorar eles. Então, por isso que eu estou falando que é por graça, mas óbvio, né, que a graça precisa ser correspondida também. A fim de que nenhuma, voltando ao trecho, a fim de que nenhuma disparidade haja entre nós e a criatura. Vide a Nossa Senhora, como a gente falou, né, que é o mês mariano, né? E assim como nós, não podendo conter nosso amor, saímos em obra de extra, assim não podemos conter o amor de quem faz o nosso querer. Atiramos de nós e assinalamos ante os povos como nossa favorita, nossa amada, e que é só por ela e pelas almas semelhantes, ou seja, pelos filhos da divina vontade, que façamos descerros de bem sobre a terra, que só por amor a elas conservamos a terra. Logo a essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la da alma, né? Então Deus encerra dentro do amor de entra dentro da Santíssima Trindade para gozar esta alma, como se fosse realmente, né, uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa da Santíssima Trindade. Por graça, como está falando, porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz o nosso querer.
Então, essa parte aqui, né, quando Jesus está falando que mantém a terra só pelos feios da divina vontade, como a gente falou, né, é um contento de amor que Deus tem entre as três divinas pessoas, tá entendendo? Entre nosso Pai, entre Jesus e o Espírito Santo. Entende o que eu estou te dizendo? Só que é um amor muito grande, porque Deus é infinito, que Deus quer extravasar este amor com as criaturas, que é o ad extra, né, o externo, exterior à Santíssima Trindade, que são as criaturas, outras mentes. Claro que as três pessoas são três pessoas diferentes, mas unidas em Deus, né, na mesma vontade. Então Deus cria outras pessoas com inteligência, amor e vontade, outras criaturas à sua imagem e semelhança, né? Claro, bem limitadas, porque só Deus é infinito, né? Mas cria essas outras criaturas. E esse ato de criar, a gente pode ver numa linguagem humana até um pouco, é isso mesmo, né? Como se fosse um investimento, tá entendendo que o investimento é um transbordo, porque Deus está criando seres na expectativa, né? Assim, eu estou falando aqui mais numa linguagem humana, tá? Para a gente poder entender mais como uma sequência lógica no tempo mesmo, né? Então, no passo um, né, Deus cria, né, o amor radieste, essas criaturas, para que no passo 2 essas criaturas venham a fazer parte da Santíssima Trindade também, né? Ou seja, elas correspondem ao investimento de terem sido criadas, sendo animadas pelo amor de Deus, entende? Sendo preenchidas pelo amor de Deus. Então, deixa de ser um investimento. Agora, quando a criatura vive pelo seu próprio querer humano, é um investimento que está dando prejuízo, então ele vai descartado, entende? É assim que a gente pensa. E porque o Filho da Divina Vontade ele é tão querido e favorito por Deus? Porque ele vai ser a pessoa justamente que está correspondendo a esse investimento e através dele vivendo aqui na Terra, como foi a Luísa, né? Que ela está com os braços, os membros, ela está com a humanidade de Jesus, né? Que o que é que acontece? Vai ter o amor extra por causa da criatura humana que está vivendo aqui na Terra, entende? Então, por exemplo, a gente pode pegar em cada um de nós, né? As pessoas que vivem no nosso estado de vida, que foi Deus que as colocou, elas vão ser iluminadas e santificadas, né? Pela nossa vivência na divina vontade, que é Deus animando a gente. Então, se elas vão ser salvas, elas são salvas, né? Por causa que Deus está usando a gente como essa quarta, quinta, sexta pessoa da Santíssima Trindade, ainda que a gente esteja, né, num processo de purificação. Eu acho que o processo de purificação é ao longo de toda a nossa vida, né? Porque a gente é finito, né? Então, sempre quando a gente aprende coisas, a gente está sendo purificado também. Mas, enfim. Tá entendendo? Então, as outras pessoas vão ser convertidas, né? Vão ser salvas por causa dos nossos atos na divina vontade, que são os atos que a gente sabe que é Jesus mesmo, dentro da nossa humanidade, nosso contexto de vida, entende? E se vivendo e se fazendo morada dentro da nossa inteligência, entende? A vontade de Deus criando raízes como uma árvore, né, frondosa dentro da nossa inteligência. E é assim que as pessoas vão ser salvas, entende? É mais ou menos isso que eu tenho, assim, vivenciado e experimentado. Então, por isso que o Filho da Divina Vontade ele é muito importante, por causa disso também, de que é a partir dele que as pessoas vão ser salvas. E aquilo também, né, sobre as enchentes e tal, né, a gente, é um castigo, né, a gente viu que a Luísa, se pegar o breviário da Luísa, o começo dela, o apelo, né, a chamada dela é justamente isso, né, se você não quer ter furacão no seu país, né, terremoto, maremoto, enchentes, né, desastres naturais, guerras, governantes iníquos, né, venham viver todos na vontade de Deus. Ela sabia que aquele livro ia ser publicado, o livro do céu estava sendo publicado também, né? Tá entendendo? Então ela fez uma chamada assim, bem assim, poderosa para as pessoas terem consciência de que realmente você vivendo na divina vontade, você pode diminuir até um certo ponto a intensidade desses castigos, como a gente vê, né? Ao longo do livro do céu, entende? Como a Luísa mesmo estava com os irmãos, os membros de Jesus, entende? E assim, ela tendo posse da humanidade de Jesus, ele não pode castigar. Tem um trecho do livro do céu que fala mais ou menos isso, né? Jesus fala, minha filha, como eu posso castigar se você tem posse das minhas mãos, dos meus braços, né, dos meus membros? Então, acontece algo mais ou menos nesse sentido assim, entende? Porque a justiça de Deus está aplacada pelo Filho da Divina Vontade em partes.
Mas aí é algo que a gente precisa vivenciar mais, né? Ter mais entendimento, mais estudo. Mas, no geral, o que aconteceria é isso, né? É, parte dos flagelos são aplacados pelo Filho da Divina Vontade, entende? Assim, eu acho porque, tipo assim, pelos flagelos, né? É uma cruz mais assim, como é que eu posso dizer? É um amor mais violento de Deus, entende? Não é que é um amor violento, é um amor que está, como a gente viu na paixão, né? Que Deus fez a loucura da paixão da cruz, porque os seres humanos eram loucos nas suas paixões, entende? Então, a mesma coisa, os castigos, os flagelos, as cruzes vêm devido à desordem da inteligência humana das pessoas, entende? Então, as pessoas escolhem aquilo que elas tiveram na sua inteligência, tá entendendo? É como a gente falou, a vontade humana, ela vela muitas coisas, né? Que é tipo a lama dentro da folha, tá entendendo? Da planta. Então ela tipo assim, impede mesmo, né, a sua inteligência de contemplar a verdade. E aí Jesus tem que agir da maneira que o ser humano vai conseguir entender, que geralmente é por uma cruz, pelo desapontamento ou algo do tipo. Tá entendendo? E isso muitas vezes é justamente, né, porque a pessoa foi contaminada pela vontade humana própria, né, e a cruz vem nesse sentido. E muitas vezes isso atrapalha, né, a vontade querida de Deus, os planos queridos de Deus, tá entendendo? A cruz geralmente ela vem como um remédio, é tipo a pessoa que está correndo loucamente pro abismo e você tem que quebrar as pernas dela para não conseguir mais correr, entende? Você não quer quebrar a perna das pessoas, você quer que ela tenha o discernimento, converse com ela, ela entenda o que você está falando, mas ela tá louca, ela tá meio psicótica, tá entendendo? Correndo loucamente pelo abismo. Então você tem que agir de uma maneira mais, assim, enérgica, né? Para que a pessoa, tipo, quebre as pernas dela e ela, pelo menos, ela fique se arrastando, né? Dá tempo de você conseguir convencê-la. Então a gente vê que esses castigos, esses flagelos, né? É um último recurso, tipo assim mesmo, né? Tá entendendo? De Deus se comunicar à criatura humana. Tá entendendo? Que ela tá loucamente correndo em direção ao precipício. Então, quando tem um filho, né, de divina vontade, eu creio que esses castigos, eles vão existir ainda, mais assim, bem, assim, mais minimizados, né? Mais assim, mais tranquilos, assim, mais minimizados, porque o filho da divina vontade também, né? Desculpa, ele vai estar com essas obras ad extra, ou seja, ele vai estar, né, com orvalho benéfico, né, ou na sua própria realidade, né, com pessoas se transformando também, entende? Então, tipo assim, não há tanta necessidade assim de quebrar a perna das pessoas, assim, tá entendendo? Nesse exemplo que a gente falou, assim, assim, nessa comparação, né, nesse exemplo e tal, tá entendendo? Não há aquela necessidade de quebrar a perna das pessoas, porque a humanidade em si não vai estar correndo com tanto afinco, né? A pessoa não vai estar tão drogada pela sua vontade humana, né? Correndo em direção ao abismo. Ela vai estar, já dá para dialogar com ela, entende? Então, por isso que eu acho que os castigos eles são diminuídos, entende? Porque imagina uma pessoa que tá, que é cracuda mesmo, assim, né? E aqui eu não estou falando com termos de deboche nem nada. E ela tá com uma crise assim, tá entendendo? Não tem como dialogar com ela. Então, geralmente, as pessoas usam até de uma certa violência, né? Tá entendendo? Porque é a única linguagem que ela tá entendendo. Agora, quando a pessoa já tá mais assim tranquila, dá para ter um diálogo, aí vocês não precisam usar mais de violência, consegue conversar. E vamos imaginar que a humanidade é o cracudo, né? E é mais ou menos isso. Então, vai ter os castigos, mas eles vão ser diminuídos, porque a pessoa a humanidade, de uma maneira geral, né, vai ter como ser conversada, assim, digamos que tem 100 pessoas, 100 pessoas, 70 pessoas dessas, se não tivesse feito a divina vontade, 100 pessoas estariam, tipo assim, contaminadas com esse eu humano, né, com essa vontade humana, com esse crack humano que está fazendo elas correrem loucamente para o abismo. Com o fim da divina vontade, 30 dessas pessoas, pelo orvalho benéfico, ou então pelo próprias pessoas que vivem, né, com esse amor ad extra aqui do Filho da Divina Vontade, né? 30 pessoas dessas, elas não estão correndo loucamente para o abismo, elas estão em si, né? E Jesus tem como conversar com elas na inteligência delas, entende? Nas circunstâncias e tal. Então, elas não precisam dessas medidas radicais, né?
nessas medidas extremas para elas voltarem para Deus. 30 dessas pessoas não precisam, mas as outras 70 ainda precisam. Então a gente pode dizer, né, que os castigos foram diminuídos em 30%, tá entendendo? Eu acho que deve ser algo nesse sentido. Tá entendendo? Porque parte da humanidade vai estar mais bem disposta, bem animada para entender a Deus. Então não precisa apelar, digamos assim, para esses castigos, porque a humanidade está louca correndo para o abismo, entende? Não há necessidade de fazer isso um todo, assim. Por isso que é diminuído, né? E é nesse sentido assim, ó, voltando ao trecho, porque logo essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la, porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz nosso querer. Entende? Então é nesse sentido aí. Então a gente termina a. Tá, vamos tentar meditar direito. Assim se torna inseparável o que faz o nosso querer. Inseparável. É aquilo que a gente falou, né? Como tá lá no começo, no parágrafo 1. É você que Deus vai estar morando na sua mente e você vai estar com os seus corpos vão se tornar o corpo de Jesus, entende? O seu corpo vai se tornar os membros de Jesus, entende? Digamos assim. Então é mais ou menos nesse sentido, né? É como se fosse, eu não vou falar que você é uma pessoa digamos assim, possuída por para que haja realmente, né, uma transformação assim pela sua inteligência, entende? É isso aí. Então a gente termina essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat. Tenha um bom dia. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação do trecho do volume 11 e trecho 70, do dia 17 de março de 1914. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas e se torna inseparável delas. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver em toda mim, né? E Jesus estava nela, né? Ela via Jesus todinho nela. E que eu possuía todos os seus membros, e mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter esta alegria, me disse, né? Jesus estava eh, permitindo que ela visse realmente ele nela, né? Os braços, que ela olhava os braços, eram os braços de Jesus, as pernas de Jesus, né? E Jesus estava contente, né? Estava alegre, né? Muito alegre. E aí ele disse para ela: Minha filha, quem faz a minha vontade, entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas. Só para quem faz o meu querer está reservado esse privilégio, não só de tomar parte em todas as nossas obras ad extra, senão que destas passa as obras ad intra. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive de meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos. Seu bater, seu respiro e o nosso são um só, assim que são tais e tantos os contentes que nos dá, as complacências, a glória, o amor, todos de modos e de natureza infinitos, nada ao contrário dos nossos, que assim, como em nosso amor eterno, um rapta o outro, ou um forma o contente do outro, tanto que não podendo, muitas vezes, conter este amor e estes contentes, saímos em obras ad extra. Assim ficamos arrebatados e felicitados por essa alma que faz nosso querer. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar
como nós amamos a nós mesmos, não como amamos as demais criaturas, a quem nos ama com o nosso amor. Isso que Jesus está nos trazendo hoje é algo que já temos o conhecimento, mas é tão grande que ele até é difícil para a gente explicar isso, porque é como a Aline falou, né? É isso, né? Não tem como fugir disso. É uma predileção especial, né? Que Deus tem, né? Porque quando Ele olha para uma alma que vive no querer divino, Ele vê, Ele se vê nessa alma, né? Ele está em todas as almas. Só que por as outras almas não reconhecerem, né, não, elas não correspondem. Então a diferença é essa, né? É como um pai que tem vários filhos, né? Por exemplo, sei lá, 5 filhos. E e ele ama todos, né, da mesma forma. Só que tem um filho que ele é mais carinhoso, ele tá mais sempre querendo ajudar, ele se preocupa mais, ele, por exemplo, os filhos já estão casados, mas tem um que está sempre ali, né, visitando, ele está sempre ajudando, ele tem uma preocupação, ele liga todos os dias, ele, né, então aquele filho, ele é mais carinhoso com o pai, ele demonstra mais amor, né? Não que os outros não amem, mas é diferente, né? Então, é lógico que o pai vai sentir algo especial assim por aquele filho, porque aquele filho ele corresponde ao amor, né? Ele tem um relacionamento com o pai, sendo que os outros, né? Eles amam o pai, mas eles na correria da vida deles, eles se esquecem de ligar, eles deixam, né, para ligar só no final de semana, eles vão visitar uma vez por mês, eles não têm aquele apego, aquela proximidade, aquela intimidade, aquele relacionamento que todo pai deseja com o filho, né? Eh, e, e é muito diferente. Então é da mesma forma, né? Esse corresponder a esse amor é estar sempre atento ao que o pai quer, né? E assim é o nosso relacionamento. Tem que ser o nosso relacionamento com Deus, né? Ele não é só o nosso criador, né? E ele é nosso pai. Nós temos que ter esse relacionamento com ele, né? De filho, né? De se preocupar com ele, de pensar nele, de estar sempre conversando com ele. Né? Ontem o padre aqui na missa falou muito sobre a amizade, né? E ele deu vários exemplos, e principalmente exemplos de amizade de pais e filhos, né? E não como a gente tem visto hoje em dia, né? Que amiguinho do filho, né? Que quer viver a mesma vida com o filho, né? Até sair junto com o filho para balada, arrumar namorado. Não é esse tipo de amizade que Jesus ele quer, né? E que o padre estava se referindo ontem, mas uma amizade assim mesmo de contar com a pessoa, né? De saber que, que pode correr para aquela pessoa, né? Quando precisar desabafar, quando precisar ter uma companhia, né? E eu achei muito bonito ele falar sobre a amizade de pai e filho, né? Que e ele falou muito, muito também da amizade com Deus, né? Ele só falou da amizade de pai e filho para dar exemplo, né, da amizade que nós temos que ter com Deus, né? E Jesus é nosso irmão, né? Então, também, né? Então, e ele é uma pessoa viva, né? Ele está vivo, ele é uma pessoa. Então, nós temos que ter esse relacionamento com ele, né? De de irmão, de pai e filho, né? É o mesmo relacionamento que ele tem com o pai, né? Nós temos que ter esse relacionamento porque nós temos a mesma vontade,
né? Quando, quando o pai e o filho têm a mesma vontade, né? Têm o mesmo pensamento, né? Gostam das mesmas coisas, aí a amizade acontece naturalmente. Então é essa forma, né, que Jesus está explicando aqui. Porque ele diz que quem faz a vontade dele, ele diz, está no íntimo de nossos corações, né? Na Santíssima Trindade, no íntimo de nossos desejos, de nossos afetos, de nossos pensamentos, está no íntimo, né? Está totalmente conectado, totalmente ligado, unido, né? Conhece intimamente, né? Tem intimidade. E que isso, né, dá muita alegria para ele, né? Ele estava ali se mostrando alegre porque ele estava vivendo na criatura que é para isso que ele nos criou, né? Ele nos criou para sermos morada dele, né? Para ele poder, eh, como assim, digamos, como exemplo, assim, o filho que está sempre na casa do pai, né? Ou o pai sempre na casa do filho, né? Então, está sempre eh, visitando, sempre é um lugar onde ele se sente bem, né? É um lugar onde ele é bem acolhido, onde ele é compreendido, onde ele pode desabafar, né? É uma verdadeira amizade, né? Que entre pai e filho, onde ele pode contar sempre, né? Com apoio, com auxílio, né? E Jesus ele quer que nós sejamos assim, né? Que ele possa ter conosco essa intimidade e nós termos essa intimidade com ele a ponto dele poder fazer uma morada em nós, né? Dele sentir que o nosso corpo humano é uma continuidade, né? Ele pode dar continuidade da vida humana que ele teve aqui na Terra. E ele quer fazer isso, né? Porque ele, Jesus, ele precisa, né? Não que ele precise de alguma coisa de nós, né? Mas é que é a alegria dele, é a felicidade dele, é o, é o cumprimento é a realização do plano, né, do desejo, né, da Santíssima Trindade, daquele excesso de amor, né, do ad extra aqui que Jesus está falando, né, quando ele coloca para fora todo o amor, né, que há entre as três divinas pessoas. Ele quer colocar fora esse amor e ele precisa de um lugar para colocar esse amor, né? Porque eles são esse lugar, né? Onde esse amor ele circula, onde esse amor ele ele arde, ele queima, ele transborda, né? E quando ele transborda, ele precisa de um lugar para transbordar, né? Porque ele já porque o ato de transbordamento desse amor é contínuo. Não é que ele transbordou o amor quando ele criou o homem, ponto, acabou. Não, tudo está no ato único que se repete, né? Um ato contínuo, é um ato que não tem fim, é eterno. Então, ele quer continuamente transbordar esse amor dele nas criaturas, né? E para isso que ele criou as criaturas, criou o ser humano. E ele fica feliz quando ele encontra uma criatura que queira receber esse amor, né? Que esteja aberto para compreender tudo isso, para poder eh, acei- aceitar assim de forma de corresponder, né? Não só entender, mas corresponder a esse amor, né? Querendo viver do mesmo querer deles, né? Querendo viver do mesmo amor, né? E aí ele vai poder fazer isso, ele vai poder eh, f- movimentar o braço dele no nosso braço, vai poder movimentar a perna dele na nossa perna, né? É algo espiritual, mas é algo que acontece realmente. E é isso que é a alegria dele, né? É que nós nos tornemos um. E ele diz, portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar como nos amamos a nós mesmos, não como amamos as demais criaturas,
a quem nos ama com nosso amor, né? Como não amar mais, né? Se, se essa criatura, ela, ela tem a consciência disso, ela corresponde, ela ama, né, essa vontade divina, ela compreende, ela, ela aceita, ela deseja essa vontade divina, né? Então, como não amar mais, Jesus diz, né? Com esta alma não há véus de segredos entre nós e ela, não há nosso e teu, mas tudo é em comum. E o que nós somos por naturezas impecáveis, santos, a alma fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. Então, com essa amizade, né, com essa intimidade, não há segredos, né? É, a partir do momento em que nós passamos a meditar, a ler esses escritos, a, a nos aprofundar no conhecimento desse querer divino, né, nós vamos compreendendo as coisas, né, que antes não compreendíamos, né, faltava umas peças, para mim, né, pelo menos, faltavam umas peças nesse quebra-cabeça, dessa desse relacionamento entre Deus e a criatura, que agora não falta mais, não falta mais nenhuma peça, né? Porque ele revelou todos os segredos através do livro do céu, né? Através do, juntamente com os outros escritos, né, das outras místicas religiosas que nós estudamos aqui, né? Além da Luísa Picarreta, do livro do céu, a Maria Valtorta, né, a monja Maria Cecília Bage, né, e outras também, nós passamos a compreender, né, como Jesus ele viveu, como ele agia, né, o que ele esperava, né, o que ele espera de nós, né, e com essa compreensão nós vamos tendo essa aproximação e, e aí acontece, né, de eh, os segredos serem revelados, porque ele abre a nossa mente, né, porque é ele, né, o- eh, fazendo com que a inteligência, a memória e a vontade de cada um, né, possa compreender através do agir do Espírito Santo sobre nós, né, que ele que infunde em nós todo esse conhecimento. E aí o que Jesus diz aqui, né? Os segredos são revelados, né? Não há mais segredos entre nós e a criatura, né? Não há nosso e teu, né? Nós passamos a ter posse de tudo, né? Como um filho, né? De um pai que é milionário, né? Os bens que o pai possui não é só do pai, né? Por mais que ele tenha que esperar um dia para poder receber como herança tudo isso, ele sabe que é dele, né? Ele sabe que pertence, ele também é dono daquilo tudo, né? Ele pode usufruir dos carros que o pai tem, né, das casas que o pai tem, casa de campo, casa da praia, casa em outro país, porque tudo pertence a ele também, ele é filho do dono, né? E isso, né, acontece de uma forma assim, uma consciência diferente de, de quando eu não tinha esse conhecimento da divina vontade, né? Eu sabia que Deus criou tudo, né? E, e que, que não sabia nem que era para nós que Ele criou, né? A gente nunca para refletir, né, nas coisas. E agora, né, meditando, parando para refletir, a gente compreende, né, que Ele criou tudo por amor a nós, né? Tanto que Ele criou primeiro, criou tudo para quando o filho, né, tivesse pronto, né, quando ele criasse o homem já poderia desfrutar de tudo, já poderia né, deslumbrar com tudo que ele criou, né, e achar
nossa, que lindo o que meu Deus criou para mim, né? Como um pai e uma mãe que estão esperando a chegada de um bebê, eles preparam o quarto, né, da melhor forma que eles puderem, né, com tudo do melhor, né, com muito amor, com muito capricho, com muito cuidado em cada detalhe, né, porque já ama aquela criatura antes dela nascer, né, e assim é Deus conosco. Ele ama todas as criaturas dele, a todos os filhos dele, mas tem filhos que não se reconhecem como filhos de Deus. Eles não param para pensar, para refletir, né, em tudo o que Deus fez, né, na criação, na redenção e agora nesse dom da santificação que Ele quer trazer para todos os filhos, para que os filhos possam retornar, né, a viver como Adão e Eva, né, naquele relacionamento de amizade, né, de intimidade, de pai e filho, né, com um amor, né, circulando entre eles, o mesmo amor da Santíssima Trindade, né, que ele colocou para fora, né, no ad extra, ele quer que retorne para ele, né, para ficar circulando entre Criador e criatura, da mesma forma que circula entre as três pessoas da Divina, né, três pessoas da Santíssima Trindade. Porque ele diz que o que nós somos por natureza, impecáveis, santos, etc., a alma a fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. Então, o que eles são por natureza, nós seremos por graça, né? Nós seremos também santos, né? É para isso que ele nos criou. Então, não é como as pessoas pensam que a santidade é algo impossível, né, de ser conquistado, que foi para alguns, né, alguns que Deus escolheu para ser santos, para serem exemplos, para os outros viverem uma vida mais correta. Não, a santidade é para todos e não é só a santidade que nós já conhecíamos até então, mas é a santidade de Deus, uma santidade divina. É a mesma santidade dele, porque é ele vivendo em nós. Então, a santidade é dele, não é de Santa Teresinha, nem do Padre Pio, não é a santidade de Jesus, porque ele é o santo dos santos, ele é 3 vezes santos. A santidade dele é maior do que qualquer santidade, né? Porque ele é o santo dos santos. E Jesus continua dizendo: e assim, como nós não podemos conter nosso amor, saímos em obra de extra, assim não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, atiramos de nós e assinalamos a- ante os povos como nossa favorita, nossa amada, e que só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra, e que só por amor a elas conservamos a terra. Logo, a essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la, porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz o nosso querer. Né? E foi o que eu disse, né? O amor que há entre a Santíssima Trindade é tanto que eles não podem conter e eles, né, transbordam, né, eles saem em obra de extra, eles transbordam para fora deles, né, e assim, né, também não podendo conter o querer divino, né, que há entre eles, o mesmo querer, a mesma vontade que há entre eles também tiram deles, também transbordam, colocam para fora, né, atitude ad extra, né, e eles colocam essas criaturas que também vivem no querer divino, né, essas pessoas, essas almas, né, colocam como favorita, como a nossa amada, né? E assim como eu disse, né, do filho que corresponde mais ao amor do pai, né? Então ele é um filho assim especial para o pai. Lógico que ele não vai falar isso para os outros,
né, no mundo que nós vivemos, né, na nossa realidade humana, o pai não vai falar isso para os outros filhos, nem vai exaltar mais um filho do que os outros, né? Mas Deus faz isso. Deus ele exalta aqueles que vivem no querer divino porque ele nos criou para isso, né? Então os outros, eles não tendo livre-arbítrio deles e não querendo, né, tomando esse conhecimento de tudo isso e não desejando, né, é como um filho que eh, se nega ao pai, né? Ele se nega a reconhecer o pai como pai, né? E ele quer viver como se não tivesse pai, né? Então, como que ele vai, como que Deus vai, eh, assim, ter o mesmo amor por esse filho que rejeita ele, né? Que despreza ele, que não quer saber dele, né? Mesmo sabendo que ele pode ter tudo o que o pai tem, né? Que ele pode não só as coisas que eu digo assim, no mundo, né, humano, não só os bens que o pai tem, né? Que o pai é muito rico e tem muitos bens para ele, não, mas todo o amor que o pai pode ter, né, sobre ele, ele não quer, né? Ele não quer nem os bens e nem o amor. Ele não quer nada do pai, né? Ele simplesmente rejeita o pai. Então, como que o pai vai amar o filho da mesma forma que aquele que aceita o pai, que ama o pai pelo que ele é, né? Que está com o pai por causa do amor, não pelo causa dos bens que o pai tem, né? Que ele sabe que se o pai deserdar ele, ele vai continuar amando o pai do mesmo jeito, porque ele sabe quem é o pai dele, ele sabe tudo que o pai dele fez por ele, né? E todo o amor que o pai tem por ele. Ele quer corresponder a esse amor, né? Porque ele entende, né, a importância, né, do amor daquele pai. Ele diz que é só por ela e pelas almas semelhantes que eles fazem descer os bens sobre a terra. Então, ele viu, né, que haveriam almas que iam viver, né, nessa mesma vontade deles. Então, ele mantém, ele manteve até hoje o mundo e tudo por causa dessas almas que viveriam desse querer divino. Porque se lá no ato único dele ele visse que no final não teria ninguém que fosse viver no querer divino, né? Ele não manteria o mundo, né, até hoje. Ele já teria, né, acabado com o mundo. Talvez ele não tivesse nem vindo para nos redimir, porque para que ter um mundo cheio de criaturas que vivem da sua própria vontade, né? Como filhos que vivem eh, totalmente independentes do pai, assim, porque não querem nada do pai, porque não amam, não reconhecem ele como pai. Para que ele ia querer manter um mundo assim, né? Não faria sentido, né? Se não tivesse pelo menos um, ele diz que se tivesse um, né, uma pessoa que fosse se redimir, ele teria vindo, né? Ele teria dado todo o sangue dele por causa de um, né? Mas foram poucos, mas ele viria por causa de um. Então ele daria esse dom da divina vontade se tivesse um só, se fosse só Luísa Picarreta, ele daria, né? Ele continuaria mantendo o mundo, né? E graças a Deus tem mais, né? Depois da Luísa, né, que foi formada, ela deixou esses escritos e outros filhos da divina vontade existem. Então, por isso ele faz descer os bens sobre a terra, né? Faz descer faz ainda que tenha sol, que tenha chuva, né, que nós possamos respirar ainda, né? Ele mantém tudo, né, por causa dos filhos da divina vontade. E, né, ele conserva a terra. E ele diz que essa alma, ele encerra tudo dentro dela, né, para poder
ter alegria com ela, né? Para poder sentir felicidade, né? Porque assim como as divinas pessoas, eles são inseparáveis, né, entre eles, porque o mesmo amor e a mesma vontade há entre eles, então assim se torna inseparável deles, né, quem faz o divino querer, né, quem faz a divina vontade acontecer, ser vida na vida dessa criatura, né, ter a vida divina e não mais a vida humana que, que não é agradável a Deus, né, que é, que é a rejeição, né, a vontade de viver na vontade humana, a própria vontade, e nunca querer saber qual é a vontade de Deus, e não querer ter conhecimento, né, não agrada a Deus, né, porque aí a criatura não pode ter esse relacionamento com eles, né, ela vai estar sempre é, saindo, né, uma hora ela faz a vontade de Deus, outra hora não faz, né, e aí não é viver, né, viver é um ato contínuo, né, você não vive hoje e amanhã você morre, hoje você vive, amanhã você morre, não, viver é um ato contínuo, é ininterrupto, né, então por isso não é só fazer a vontade de Deus, né, fazer a vontade de Deus uma hora você faz, outra hora você não faz, né, agora viver a vontade de Deus tem que ser contínuo, né? É isso que Jesus me mostrou agora a respeito dessa diferença entre viver na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É uma diferença muito grande, né? E é isso que ele quer que todos vivamos a mesma vontade dele, para ele poder viver em nós. Amém, Fiat.